Graça e paz, boa noite. A palavra do Senhor, no livro de Isaías, capítulo 29, verso 13, diz: O Senhor disse: Visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Aqui nesse texto nós temos uma exortação do Senhor a um povo que aprendeu a seguir a Deus ou a amar a Deus de forma mecânica. Ele diz, um povo que maquinalmente aprendeu sobre a minha lei. Um povo que diz que ama a lei do Senhor. Mas essa lei não é doce como o mel, porque eles ainda não experimentaram do seu doçor. Esse problema não é daquele tempo somente. Esse é um problema dos mais antigos. Esse é um problema que eu e você temos. Nós comumente falamos que queremos algumas coisas, entendemos que são as melhores, mas nós mesmos dizemos, mas eu não consigo. Eu quero ler mais a Bíblia, mas eu não consigo. Eu quero sentir esse prazer, mas eu não consigo. E veja, isso não está só na sua área de fé. Na sua vida comum, você quer ter uma vida mais saudável, mas você não consegue. Ainda mais com tantos lançamentos da Netflix, com tanta facilidade de comida aqui pronta que você abre e come. É tão mais difícil fazer uma alimentação saudável, é tão mais difícil ir para a academia, fazer exercício, fazer caminhada. O sofá, naquele momento, ele parece tão mais atrativo. E de fato é. Nós queremos algumas coisas, mas nós não conseguimos. Esse problema, ele é muito antigo, desde a queda, quando aquele casal entendia que deveria amar a Deus e aquilo para eles já tinha gerado experiência boa, era tudo muito bom. Eles experimentavam do convívio com o Senhor, de toda a imensidão de fartura de frutos, de alimentos, do trabalho prazeroso, do relacionamento entre eles. Mas então vem uma sugestão externa, e diz, não é bem assim. E eles olham para o fruto, o único fruto proibido, e aquele fruto que não tinha importância, agora ele começa a ser agradável. Ele não é só agradável, ele é desejável. E ele não é só desejável, ele está ali, é factível, eu posso pegar e comer. E assim eles fizeram. Aquele fruto era como o seu sofá, nesse aspecto de vida mais saudável. Aquele fruto é como uma infinidade de opções de coisas a fazer, em detrimento da leitura bíblica, da oração, até mesmo do culto, da comunhão com os irmãos. Certamente, em algum momento aí no seu coração, você sabe que a quarentena está ruim, mas nem está tão ruim assim. Não ir para a igreja. Às vezes você sente saudade das pessoas. Mas é tão mais fácil cultuar no sofá, olhando na televisão, no celular, talvez já de pijama. É tão mais confortável. E você diz, não é tão ruim assim. Nós constantemente somos seduzidos, assim como aquele casal foi lá no Éden. E nós, então, levamos uma vida de fé, exatamente como estas pessoas que o Senhor repreende no texto de Isaías. Uma vida de fé que é uma fé professada, mas não é uma fé vivenciada, experimentada. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Coisas que têm lógica para nós, nós entendemos que é melhor, nós temos uma opinião sobre aquilo, mas nós não temos uma percepção sobre aquilo, nós não temos uma experiência sobre aquilo. A maior parte das pessoas, a maior parte de nós, sabe que vai morrer. Faz sentido, é lógico, e nós temos uma opinião sobre isso. Mas isso está tão longe da nossa percepção e da nossa experiência, até que nós tenhamos um momento de experimentar a fragilidade da vida. Nós passamos por uma experiência de quase morte
E então a morte faz um outro sentido para nós e aquilo muda o nosso comportamento. Eu, por exemplo, ando de moto há muitos e muitos anos, mais de 20 anos. Mas, num dado momento, o meu irmão, num acidente bobo em casa, quebrou o pescoço, ficou paraplégico. Perdão, tetraplégico. Então, a família revezava nos cuidados no hospital e nós ali dando banho nele, alimentando, fazendo todas as coisas. E ele nos pedia, tire um cílio que caiu aqui, tá coçando, tá me dando nervoso e eu não posso tirar. Toca esse mosquito no meu rosto, eu não tenho como fazer isso. Aquela vivência para mim colocou algo que as pessoas já me questionavam há tempo, mas que eu dizia, sim, é lógico, faz sentido, eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu não tinha experiência, que era sobre a fragilidade da nossa coluna vertebral. As pessoas me perguntavam, você não tem medo de sofrer um acidente, quebrar sua coluna? Eu falava, sim, eu tenho medo, isso é real, eu tenho uma opinião sobre isso. Mas eu continuava andando a velocidades altíssimas, muito maiores de 200 km por hora. Porque aquilo estava só no meu entendimento, nas minhas opiniões, de forma lógica, mas eu não tinha vivenciado aquilo. As pessoas me diziam, você não tem medo de morrer? Eu dizia, sim, tenho. Mas aquela vivência no acidente do meu irmão, no hospital, nos cuidados, me fez mudar de comportamento com relação à moto. Eu ainda ando de moto e ainda acho bom, divertido, mas uso com muito mais cuidado, uso de uma forma totalmente diferente. E sim, o meu sentimento, as minhas emoções mudaram um pouco com relação àquilo. Eu agora uso muito mais por necessidade, por praticidade, com muito mais cuidado do que antes. Veja, aquilo que era uma opinião passou a ter um sabor diferente para mim. E certamente se você já passou por experiências drásticas de quase morte, você passou a pensar mais sobre a morte e aquele texto de Salomão começa a fazer mais sentido quando ele diz, é muito melhor ir numa casa onde há luto do que simplesmente viver de festas, de outros tipos de momentos. O que Salomão estava te dizendo é, você precisa atentar para o que realmente tem valor na sua vida. E não ter uma opinião sobre fé e não a vivência de fé. O que os textos bíblicos estão nos orientando é que nós precisamos viver a fé de forma experiencial. Para que você, então, nesse momento de quarentena, se sinta como aquele salmista que diz, assim como a corça anseia por águas, meu coração tem sede do culto, da comunhão, de ouvir as vozes cantando, as orações. Você, então, se aproxima da lei do Senhor que está aí nas suas mãos, no seu celular, na sua Bíblia, e você diz, essa lei é doce. A lei é doce para você, irmão, minha irmã. Nós precisamos buscar esse agir do Espírito Santo em nós e praticar isso, para que não seja só algo teórico. Aquela ideia, eu quero, mas eu não consigo. Eu tenho uma opinião, faz sentido, mas eu começo a ler a Bíblia e está confuso, eu começo a buscar isso, mas eu não sinto tanta vontade. Não seja refém do que você sente. Porque para você passar num bom concurso, você tem que abrir mão do seu sofá para estudar. Para ter uma vida saudável, você tem que abrir mão da Netflix, do sofá e fazer exercício, se alimentar de forma melhor. Para experimentar o doçor da lei do Senhor, você precisa abrir mão de coisas que são passageiras, que você sente. Coisas que são de fato agradáveis, desejáveis e factíveis. Você pode sentir prazer para aquilo que você então discerne. A Bíblia não separa a razão da emoção. Nós somos um ser integral. A razão não está contra a sua emoção. Elas são complementares, desde que você então busque essa complementariedade. Que você não faça uma briga entre o que você entende, a opinião que você tem, aquilo que é lógico, daquilo que você sente. Busque sentir aquilo que você entende, busque entender aquilo que você sente.
É basicamente isso. E isso não vai acontecer sem propósito, se você não colocar propósito nisso. Sem esforço. Assim como aquele que deseja passar no concurso precisa se dedicar a estudar, você precisa ler a palavra do Senhor e orar ao Senhor. Senhor, dá-me esse sentimento. Permita-me sentir o doçor da tua lei. Permita-me experimentar. Senhor, eu quero sentir saudade do culto, da comunhão, da vivência daquele momento e não só saudade da convivência com os irmãos. Isso vai te levar a uma vida muito mais coerente. E eu diria que esse é o maior problema da nossa época. Incoerência. Homens que amam suas famílias acima de tudo, mas que isso está no campo lógico, na opinião. Eles não dedicam tempo à família. Eles não amam a ideia daquilo que o apóstolo Pedro diz, maridos, viver a vida comum do lar. O trabalho, ganhar dinheiro, conquistar significado, segurança tem mais valor do que confiar no Senhor. Eu confio no Senhor, mas isso está num campo da minha opinião. Faz sentido, é lógico, mas eu preciso conquistar as coisas e eu amo conquistar as coisas. E veja, uma coisa não precisa trabalhar contra a outra. O Senhor tem nos chamado a vivenciar a impressão da lei dele no nosso coração. Assim como o problema é antigo, a solução também é antiga. Lá no profeta Jeremias, aquele profeta que é famoso por dizer que o nosso coração é desesperadamente corrupto. E ele bem sabe, porque o Senhor o chamou para alertar as pessoas sobre esse problema do emocionalismo, se contrapondo ao discernimento. Ele é chamado, e em Jeremias 31, verso 3, nós lemos, Jeremias 31, verso 33, nós lemos, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscrevereis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O Senhor está renovando a aliança com o seu povo e ele diz, na mente eu vou gravar, no coração eu vou gravar, eu vou imprimir. Cristo, quando vem na vivência de tudo isso, na experiência, ele é aquele que ama a Deus com todo o seu ser, com todo o seu entendimento. Ele então nos chama a experimentar isso nele. E ele diz, lance sobre mim os seus fardos. Lá em Mateus 6, verso 21, ele diz, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Cristo nos dá uma informação valiosíssima para você mudar esse aspecto da sua vida, de coisas que você quer, mas que você não consegue. Ele nos dá uma informação fundamental e diz, onde estiver o teu tesouro, está o teu coração. Sabe como é que você descobre onde está o teu tesouro? As coisas que você mais confia. As coisas que você mais dedica tempo. Essas coisas são o seu verdadeiro tesouro. E então você me diz, eu não consigo ler a Bíblia. Eu tenho orado muito pouco, quase nada. Eu digo que estou com saudade do culto, mas até que eu tenho achado legal ficar em casa. Esses são os teus tesouros. Você entendeu a fé. Você entendeu a salvação. Mas talvez você não tenha buscado experimentar. E assim como quem se dedica a estudar para passar no concurso, você precisa se dedicar a entender essa lei, a apreciar essa lei. Os maiores apreciadores de alimentos, de bebidas, quaisquer que sejam, não tem outro caminho para desenvolver o paladar e instruir, aprender os sabores, as notas diferentes. Não tem outro caminho senão experimentar, experimentar, experimentar. Não tem outro caminho. O Senhor tem nos chamado a viver a sua lei, o amor a Ele, num ser que é integral. A razão não está contra o coração. Mesmo num tempo em que reage
ao racionalismo, aquilo que os gregos e romanos estabeleceram da razão contra a emoção. É virtuoso aquele que oprime as emoções e vive com base na razão. E agora nós vivemos numa época que rebate aquilo, dizendo: viva a emoção. Os desenhos aos nossos filhos, as propagandas, os filmes, as músicas, todos dizem: vá, faça, não se importa com o que os outros dizem, até mesmo nos filmes. Let it go, não posso mais segurar, não me importa o que pensam. Eu sou péssimo para cantar, mas a letra da música está incentivando você a viver o momento. Vai, aproveita o momento, não importa o que dizem. Não importa o que a palavra diz, não importa o que faz sentido, não importa o que é lógico, não importa o que o seu corpo diz que você nasceu para ser. Faça o que você sente vontade de fazer. Aproveite seu sofá. Aproveite a alimentação ruim. Aproveite uma vida de fé desconectada da vivência da fé. São muitas informações, irmãos, e eu digo, toda a cultura do nosso tempo tem nos estimulado a esse tipo de coisa, e a cultura não é ruim, mas nós precisamos discernir todas as coisas. E então experimentar essa lei impressa que transforma o seu coração, que muda o seu comportamento e que te dá essa experiência de fé tão graciosa, deliciosa de experimentar. A Bíblia tem te chamado a colocar ordem nos seus valores. No mundo em que diz que você pode ter milhões de prioridades, você vai precisar traçar o que realmente é prioridade. E se é prioridade, você não pode multiplicar isso por muitos. Você tem prioridade, ou prioridades, e coloque isso numa ordem. Qual é a sua primeira prioridade? Qual é a sua segunda prioridade? Qual é a sua terceira? Nesta ordem. E viva de acordo com essa ordem. E então, busque experimentar essa ordem. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Eu quero orar nesse sentido, pedindo que o Senhor nos dê essa vivência. Ele nos envia o Espírito Santo Consolador. Ele habita em nós, para que nós tenhamos essa vivência dele. Cristo não só nos deu uma teoria, ele viveu como homem, para que você, então, sabedor disso, busque nele vivenciar. Sem Cristo, a lei vai ser amarga como fel. A comunhão, o culto, não é prazeroso. E você, então, adere ao movimento religioso não praticante, que é bem comum, mas que você não pode deixar que seja assim na sua vida. Senão você será ainda mais incoerente, como toda a geração do nosso tempo tem sido. Vamos orar pedindo que o Senhor nos dê essa experiência. Certamente você já tem em alguma medida. Ore para que o Senhor aumente a sua vivência, para que então você não seja mais um que diz eu quero, mas não consigo, mas você seja aquele que experimenta, vivencia e vive amando o que realmente deve ser amado, guardando no coração aquilo que deve ser realmente guardado. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, que tempos difíceis, ó Pai, que costumes estranhos. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor invada o nosso ser, ó Pai, nos fazendo amar cada vez mais a Tua palavra, a Tua lei. Amar, ó Pai, a fé no Senhor e a vivência dessa fé. Transforma, ó Pai, dia a dia, de forma perceptível a nós, o nosso coração, imprimindo a Tua vontade no nosso coração. Retirando esse coração de pedra em relação ao Senhor e nos dando um coração de carne, para que nós não continuemos a viver uma vida de fé fria, sem prática, fé teórica. Senhor, tem misericórdia de nós. Implanta, dá-nos vivência, experiência de fé. É claro, Senhor,
Nós pedimos isso a Ti de forma amável, mas sempre submissa à Tua vontade e nos sujeitando à Tua boa vontade, que se o Senhor quiser nos colocar a experiências difíceis, para que nós então experimentemos essa fé, nós estamos aqui, ó Pai. Estamos dispostos em Tuas mãos. Ajuda-nos a amar mais o Senhor, a amar mais a Tua lei e a experimentar mais, para que nós venhamos a viver para a Tua glória, nos deleitando, tendo prazer em glorificar o Senhor, agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até mais.